Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito polêmica que muita gente postou hoje e muita gente veio me perguntar. Eu vou falar dentro do meu conhecimento, tá? Para vocês, algo relacionado ao que o Bolsonaro postou hoje e que já foi retirado. Porém, muita gente tá achando que o SUS vai ser pago e tudo mais. Mas primeiro a gente precisa entender tudo isso. Tá? A lei do decreto do Bolsonaro é a 10.530 de 26 de outubro de 2020, tá? E a gente vai, para entender ela, a gente precisa entender outras coisas antes. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, é a lei que rege o SUS, beleza? E o que diz ela? A lei diz no seu primeiro artigo: esta lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público e privado. Tá? O artigo 2, ela diz o seguinte: a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Entendido isso, vamos continuar falando para vocês entender tudo que o Bolsonaro falou e qual foi esse vucu-vucu que a galera não entendeu. Ou seja, é dever do Estado, cláusulas pétreas, que ninguém pode mudar. O que é uma causa pétrea e por que eu estou dizendo que ela é? Ela é o quê? O dispositivo constitucional imutável que não pode sofrer revogação. Seu objetivo é de impedir que junção inovações temerárias em assuntos cruciais para a cidadania e do Estado. A Constituição Federal determina que a proposta de emenda constitucional tende a abolir este preceito, não será objetivo de delimitação. O que seria isso? Ele fala basicamente que o artigo 60 do quarto incisos da Constituição. O que diz lá? Diz o quê? Diz que a forma federativa do Estado, voto direto, secreto, universal, periódico. O terceiro, a separação dos poderes, tá? Cada poder é independente. E o que importa pra gente é o quarto, direitos e garantias individuais. Entendeu? Causas pétreas. Beleza, agora a gente vai falar o seguinte. Resolvido isso, a gente vai falar sobre as parcerias SUS público e privado. Está previsto em lei também. Então, o que está previsto lá? O que são isso? Uma delas é o projeto de lei 6236 de 2019, que permite que sejam realizadas parcerias, convênios com equipes de saúde particulares ou desburocratizar a fila de espera dos exames do sistema de saúde, promover a lei orgânica. Então, o que seria isso? Você tem uma prefeitura, você tem um lugar que você faz uma parceria com um laboratório para você não precisar ter um laboratório. São vários tipos de parcerias. Tem uma tomografia na cidade, mas é só numa instituição privada. A galera faz tomografia lá e o SUS repassa essa verba. Existem essas parcerias, sempre existiu e sempre vai ter, porque não tem como o SUS ser 100% só SUS, entendeu? Existe essa parceria. Sem as parcerias não teria sistema de saúde. O que a Lei 8080 diz sobre isto, tá? O artigo 46, ela fala o seguinte: estabelecerá mecanismos de incentivos à participação do setor privado no investimento em ciências e tecnologia, estimulará transferências de tecnologia das universidades, instituídos de pesquisa, aos serviços de saúde dos estados, distritos federais, municípios e empresas nacionais. O que seria isso? Parceria com universidades para a gente conseguir ter iniciativas como a vacina, ou medicação, ou desenvolvimento de tecnologia, tem essa parceria em lei, tá? Isso a gente também tem. Que segue quais princípios, tá? O artigo 7, ele fala dos princípios. As ações e serviços públicos de saúde e serviços privados contratados ou conveniados que integram o sistema de saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda os seguintes princípios. Quais são os princípios? Universalidade de ações ou serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Integralidade de assistência entendida como conjunto articulado contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos individuais e coletivos exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Nós temos o nível primário, secundário e terciário. Todos os níveis a gente tem que ter. Preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral. Integridade do paciente. Lembra que eu falei lá em cima. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos, privilégios de qualquer espécie. Tudo previsto em lei. Direito à informação das pessoas assistidas sobre a saúde. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. Então, como que ele está sendo utilizado, tudo mais. A gente vai baixar lá para o 10 agora. A integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Previsto em lei. Tá? Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais, humanos da União, dos Estados e Distritos Federais, municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população. Tá? Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. Então, seja você entrar no primário, secundário ou terciário, você tem que ter a capacidade de resolução. Aqui tem um negócio, na Lei 8.080, tudo isso é da Lei 8.080. Tem algo que a gente tem que tomar cuidado lá. O artigo 43, a sua interpretação. Porque pessoas maliciosas entendem errado e não é bem assim. Lá diz o quê? A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com entidades privadas. O que seria isso? Eu preciso fazer uma diálise num lugar que só tem, digamos assim, cobertura em tal lugar e tem tantas vagas do SUS. Digamos que você chega lá, acabou as vagas do SUS. Você pode passar pelo procedimento e depois eles te dão uma conta. Se você deu a entrada como SUS, ninguém pode te cobrar. Agora, se você deu a entrada e as pessoas falaram que não tem vaga e tem a vaga do particular, e você quiser, daí você pode pagar. E, digamos assim, você vai para um lugar fazer uma cirurgia e o médico fala assim, isso eu já ouvi muito, tá? É errado o médico fazer isso. Tem médico que faz para ajudar o paciente, mas é muito errado e isso é ilegal. Não põe tal cirurgia. A gente faz tal cirurgia e escreve que fez tal cirurgia. Para quê? Porque às vezes a cirurgia que ele vai realizar, o SUS não cobre na unidade particular. Porém, tal cirurgia cobre. Daí o que ele faz? Ele opera a pessoa, coloca uma cirurgia, que não foi a que ele realizou, realiza outra para poder ajudar o paciente, ou sei lá eu qual é o fim dele, e ele acaba ganhando e o paciente também realiza a cirurgia. Isso é ilegal, é contra a lei, o médico não deve fazer, tá? Mas ocorre no Brasil porque a gente sabe o jeito do brasileiro, né? Então, assim, existem essas coisas? Existem. Então, assim, tudo isso tem que tomar cuidado, principalmente no artigo 43, é a sua interpretação. Tá? Tendo falado tudo isso, agora você sabe os direitos que ninguém pode mexer e vamos falar sobre a PEC do teto de gastos que o presidente Michel Temer assinou, que ninguém falou nada na época e ficou por isso mesmo. O que seria isso? Ficou mantido o texto aprovado na comissão especial que limita o aumento de gastos públicos a partir do ano que vem, que foi prorrogado em 2018. Por até 20 anos, ou seja, 2018 até 20 anos, não pode gastar mais com saúde. Daí a gente pensa assim, nossa, mas a população está crescendo, os gastos estão aumentando, veio o Covid, veio não sei o quê. Então, assim, muita coisa a gente pega e fala assim, nossa, mas tem dinheiro ou não tem dinheiro? Não tem dinheiro, entendeu? A saúde não tem dinheiro. E tem isso que foi colocado pelo Michel Temer, então ninguém falou nada, né? Mas o teto de gasto ali, 20 anos sem mexer. Imagina quando a gente estiver lá na frente, né? O jeito que a saúde pública vai estar. As despesas serão corrigidas pela inflação do ano anterior. Despesas com a saúde e educação só entram no limite de teto a partir de 2018, ou seja, já entrou, a gente já está em 2020. E a saúde, o percentual mínimo ser investido vai aumentar para 15% na receita da União. Ou seja, vai aumentar um pouquinho, mas ainda está congelado por 20 anos. Mesmo assim, não é o suficiente, entendeu? Daí o que a gente vai falar? Agora a gente vai falar, depois que a gente entendeu tudo isso, que você tem direito à saúde, a saúde ninguém vai mexer, ninguém vai te cobrar, tá na Constituição, não tem como mudar, o Bolsonaro é louco, eu não estou defendendo ele, não estou defendendo ninguém. Ele não pode mudar, o STF não pode mudar, o Senado não pode mudar. Se tiver uma reforma da Constituição,
daí sim pode mudar. Fora isso, ninguém pode. Então, assim, a gente tem que entender, porque a gente está ali na frente, o paciente vem pergunta, o colega vem pergunta, a gente tem que entender a lei, e a lei não serve só para estudar para passar em concurso. Serve para você também entender as coisas, como elas funcionam. Então, assim, o que é a lei do Bolsonaro lá, que ele assinou, que o pessoal está dizendo que a lei é dele, mas não é dele, né? O que ela diz? Dispõe sobre a qualificação da política de fomento ao setor de atenção primária à saúde no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, para fins de elaboração de estudos de alternativas e parcerias com a iniciativa privada. O que seria isso? Lá em cima, lembra que eu li sobre o BESS? Unidades básicas? As unidades básicas estão previstas em lei e parcerias também. Então já está previsto em lei há muito tempo. E aqui ele diz isso. Por quê? Porque o sistema público não tem dinheiro para investir e acabar essas obras, porque não adianta nada, você começa uma obra, muda o presidente, daí o outro vai lá e faz outras obras e esquece aquelas. Tem que terminar o que já começou e tá correto o que ele está fazendo. E o que ele postou hoje no Facebook dele? Ele postou o seguinte: o SUS e sua falsa privatização, ou seja, a gente já entendeu que não tem como privatizar o SUS, né? Temos atualmente mais de 4 mil unidades básicas de saúde e 168 unidades de pronto atendimento inacabadas. Então, assim, tem muita unidade de UPA sem acabar. Faltam recursos financeiros para a conclusão das obras, aquisição de equipamentos e contratação de pessoal. Lógico, teto de gastos, a gente já entendeu isso, né? Vamos lá. O espírito do decreto já revogado, ele já disse que revogou, visava o término dessas obras, bem como permitir aos usuários buscar a rede privada com despesas pagas pela União. Ou seja, você vai, vou fazer uma cirurgia no Einstein, vou fazer uma cirurgia na Beneficência Portuguesa, vou fazer uma cirurgia em BH, em Hospital Top, ou em Fortaleza. O que seria isso? Você já fazia isso. E o SUS já pagava. Então, sim, você proclamou dizendo que estava privatizando, mas não tá. Tá tudo baseado em lei. Se você entende a Lei 8.080, se você entende o SUS, você realmente pode dizer salve o SUS. Se você não entende, você diz da boca para fora, porque o SUS, ele é lindo para quem entende. Para quem só fala, que entende e reposta as coisas e não entende, não entende. Quando saiu isso, eu pensei assim, vamos ler. Tá, vamos ver a usabilidade disso previsto em lei. Por quê? Pode ter saído, daqui a pouco eles derrubam um decreto, derruba a lei, derruba não sei o quê. As causas pétreas não se derrubam. Então, assim, beleza, ele escreveu isso e falou: a simples leitura do decreto em momento algum sinalizava para a privatização do SUS. Não tem como, porque senão ele já ia estar entrando em contradição com as leis. Havendo entendimento futuro, os benefícios propostos para o decreto mesmo poderá ser reeditado. Então, sim, ele revogou. Pode voltar? Pode voltar, mas vai ter aquele alarde de novo, um monte de página postando que tá errado, que isso, que aquilo, mas tem que entender a lei. Se não entender a lei, não vai entender nada, entendeu? Bom, ou seja, a lei número 8.429, de 2 de junho de 1992, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícitos no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta, fundacional ou outras providências. O que eu estou dizendo disso? Quando um médico vai e cobra consulta, ou entrega um papelzinho para você, passa em tal clínica, ou compra remédio em tal lugar, isso é tudo contra a lei, tá? A gente fala que é ato prevaricatório. Ele não pode te indicar a medicação de tal farmácia, tá? Ele não pode indicar de tal produto farmacêutico. Ele tem que indicar o remédio, esse, mas você pode usar outros, entendeu? Então, assim, o médico ele não pode estar lá no SUS e falar assim, a consulta é tanto e te cobrar. Não pode, isso não pode, está previsto em lei. Então, tem lei para isso, então vamos entender. Entendido tudo isso, você sabe que ninguém vai te cobrar crédito ou débito, ou à vista ou a prazo, uma consulta numa UBS. Então, tá tudo previsto em lei. Então, ou seja, o meu entender. Agora a gente vai falar o seguinte, o que eu tenho para dizer sobre isso? Vamos pensar, bem antes de repostar as coisas, ler, interpretar, conhecer das leis,
que regem a saúde pública é dever de todo profissional de saúde, não só para estudar para concurso, beleza? Em minha opinião, a lei pode ser boa ou ruim, depende se for aplicada dentro do que já estamos embasados, né, por lei, pois todos já tivemos atendimento em setores de saúde privada com vagas do SUS. Todo mundo já teve, né? E ninguém pagou nada. E de fato, se você acha que não pagamos pelo SUS, veja os impostos, todo mundo sabe que a gente paga muito impostos, né? E sim, a gente paga pelos impostos, entendeu? Então assim, o SUS não é de graça. O SUS, a gente paga muito imposto para ter o SUS. E está previsto em lei que o SUS não vai ser cobrado, entendeu? E quem cobrar está cometendo crime. Então a gente já entendeu tudo isso. Então assim, galera, o que eu tenho para dizer para vocês é, vamos ler, interpretar, entender. O SUS é lindo, é maravilhoso. Tem gente que fala que o SUS só é bonito no papel, porque não funciona. Muitos lugares funcionam. Eu passei por várias cidades e tem cidade que funciona, tem cidade que não funciona. Então assim, o SUS tem várias leis, é muito difícil o SUS ser quebrado. Só se mudar a Constituição, tá? Então assim, vamos entender primeiro as coisas. Eu fiz esse vídeo não para poder falar que o Bolsonaro tá certo ou que o Bolsonaro tá errado. Eu tô dizendo o seguinte, vamos entender que o SUS ele tem suas normas, suas diretrizes, a gente tem lei, tem tudo certinho. Se a pessoa colocar alguma coisa que foge disso, ela já cai por si. Então assim, fica tranquilo, ninguém vai pagar. Seria bom você ter um monte de lugar, digamos assim, com atendimento melhor, porque às vezes não tem verba, tem cidade que não tem verba nenhuma, ela depende, né, de recursos. Para alguns lugares sim, para outros lugares a gente sabe que vai ter gente que vai aproveitar, só vai sugar dinheiro do governo. Então sim, pode ser bom, pode ser ruim, depende das pessoas que vão estar ali para gerenciar as coisas. Então assim, as coisas são gerenciadas na ponta, porque o SUS ele foi descentralizado. Antes ele era centralizado, então ele é descentralizado. Então assim, vamos só ter cuidado antes de ficar repostando as coisas e ler, porque senão a gente acaba repostando as coisas que a gente já tem lei, já está baseado em tudo. Beleza? Um grande abraço para vocês e era só esclarecimento para quem teve dúvida.